Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Então, não sei se vocês estão com tudo, digamos, fresco na cabeça de vocês, mas a gente estava vendo aqui, né, a questão da... Temos variedades, né, uma variedade. A gente tem aqui dentro cartas, então é um aberto, né, então variedade M, a gente tem U pertencente a M, e a gente tem uma carta que é um par de um aberto e um mapa, tal que esse mapa ele vai levar esse aberto U num aberto aqui em Rn, certo? Esse aqui é o mapa φ. Esse mapa φ, ele tem ida e ele tem volta. Eu posso voltar para cá pelo mapa φ-1, certo? São mapas inversíveis, pelo menos aqui dentro dos abertos, tá certo? E nós falamos agora de colocar uma outra variedade aqui, que é uma reta real, né? E ter um mapa dessa variedade aqui, fazendo curvas. Então a gente tem essas curvas sigma aqui, certo? E nós introduzimos um conceito que uma curva sigma 1 pode estar relacionada a sigma 2, se sigma 1 de 0 for igual a P, que é igual a sigma 2 de 0, né? E que aqui a gente pode definir a curva aqui como sendo R de R, aqui eu não botei número, então não preciso botar aqui, RT, nada mais é do que a projeção da sua curva sigma 1, né? E S de T é a projeção com a carta φ da curva sigma 2, certo? E a condição das duas serem relacionadas com til é dr dt igual a ds dt, certo? Então, a gente introduziu variedade, introduziu outras coisas também, né? Mas no que diz respeito ao que a gente está vendo agora, a gente tem esse aspecto da estrutura, né? Então, são curvas têm derivadas, a gente estabelece que duas curvas num ponto fazem parte da mesma classe de tangente se as derivadas coincidem numa certa carta. Nós provamos que isso aqui não depende da carta φ, que na verdade essa igualdade aqui, você pode trocar a carta φ à vontade, que você vai ter a mesma igualdade, ou seja, se a igualdade em uma carta vai ser igualdade em outra e vice-versa, então uma relação de si somente si, né? E com isso a gente estabeleceu as classes de equivalência. Então eu tenho uma classe de equivalência de curvas que é dado por todas as curvas μ que levam R em M, tal que μ está relacionado a sigma. Ok? Essas classes de equivalência, claro, a gente pode só, quando for conveniente, lembrar que elas estão definidas para curvas que passam um certo ponto P, mas em geral a gente deixa assim por simplicidade. Ok? A gente introduziu esse objeto aqui como sendo um conjunto das classes de equivalência, então são todos os meus sigma, né? Tal que sigma é uma curva. Né? É claro que eu vou pegando todas as curvas e em várias situações vou pegar duas curvas que são equivalentes, né? Então, aqui na classe no espaço de todas as curvas possíveis, várias delas vão dar o mesmo objeto aqui, por isso que esse conjunto aqui é menor do que o conjunto de todas as curvas, tá certo? E a gente argumentou que poderíamos introduzir nesse espaço aqui um conceito de soma e multiplicação por escalar para transformar esse espaço em espaço vetorial. Então, a gente fez isso. A gente primeiro definiu um conceito de soma. Então, eu posso somar duas curvas via carta φ, sigma 1, sigma 2, né? Isso aqui vai ser simplesmente o quê? O φ menos 1 de φ bola sigma 1 mais φ bola sigma 2. E nós nos valemos aqui da soma definida em Rn. Então, a estrutura de espaço vetorial de Rn natural que nós temos lá, a gente usa para definir essa soma. É claro que isso aqui tem... Eu esqueci do detalhe, peraí. Tá aqui. A soma está definida em Rn. A gente usa esse conceito de soma para definir a soma de curvas. Naturalmente, a curva soma ela vai passar pelo ponto certo, né? Porque quando for sigma 1, sigma 2
calculados em T, esse cara vai dar P, esse cara vai dar P, então vai dar φ de P mais φ de P menos φ de P, que dá φ de P, a inversa de φ de P é P. Então, é uma curva que passa no lugar certo. A gente não tem nenhuma esperança desse conceito de soma de curva ser independente de carta. Mas o que nós estamos terminando de mostrar é que a classe de equivalência que eu obtenho, ou seja, quando eu pego todas as curvas que estão relacionadas a essa curva nova aqui, essa classe de equivalência não depende da carta. Certo? Então, a classe de equivalência tem a característica que eu tenho, que eu quero, por mais que essa soma não tenha. Tá certo? Então, como é que a gente fez isso aqui? Né? A gente usou essa classe de equivalência, usamos isso para definir, então, que esse σ1 mais σ2 é definido por essa operação. Essa operação, veja, pessoal, tirar uma classe de equivalência a gente sabe o significado. Somar duas curvas a φ, a gente sabe o significado. Então, a gente define uma nova operação. Lembrem, isso aqui é um conjunto e isso aqui é um conjunto. Não existe nenhum conceito de soma que esteja naturalmente associado a dois elementos, a dois conjuntos diferentes. Eu estou definindo o que significa esse mais aqui. Certo? E eu estou definindo como sendo dado por isso aqui. Né? Aí a gente precisa provar tudo. A gente precisa provar que essa soma é associativa, essa soma ela é comutativa, não sei se eu somar 1 mais 2, e a gente fez tudo na aula passada. Ok? Maravilha. Agora, como é que a gente precisa fazer? A gente precisa provar que se eu somo aqui com um φ1 ou com um φ2, eu tenho a mesma coisa. Ou seja, eu preciso mostrar que a classe de equivalência que eu obtenho a partir da curva que eu somo σ1 mais via φ1 σ2 é a mesma classe de equivalência que eu obtenho se eu fizer σ1 mais via φ2 σ2. Tá certo? Era isso que nós estávamos estudando aqui. Ok? Pela nossa estrutura da nossa definição de soma de curvas, a gente sabe que as duas curvas somadas passam pelo ponto certo, ou seja, no tempo t igual a zero, elas passam pelo ponto P. Então, isso a gente já sabe. Para a gente saber se essa classe de equivalência é a mesma classe de equivalência desse cara aqui, a gente só precisa avaliar essa condição. Ok? Ok. Então, vamos lembrar que aquela condição poderia ser escrita de forma mais explícita assim. Derivada em relação ao tempo da projeção de uma certa curva. Então, aqui, σ1, né, igual, né, e depois tomado em t igual a zero, igual a mesma coisa, né? dt da projeção de σ2, né, tomado em t igual a zero. Eu só expandi o que a gente já tinha escrito aqui, tá certo? E nós já havíamos provado, nós já provamos que essa igualdade aqui independe da carta. Eu posso, na hora de eu escolher fazer essa igualdade, eu posso escolher o φ que seja mais conveniente para mim, certo? Eu já tenho dois φs rodando aqui, que é o φ1 e o φ2, tá certo? Então, é claro que na hora que eu for escolher calcular essa igualdade para essas novas curvas aqui, que eu estou obtendo a partir de somas via cartas diferentes, eu escolho uma das duas cartas. Né? Então, a gente pode olhar e pode usar a carta da esquerda, que é o próprio φ1. Né? Então, aqui não é mais isso que a gente está fazendo. O que a gente quer fazer agora é calcular o dt de φ1, certo? Bola a minha curva da esquerda. A minha curva da esquerda agora é essa curva soma aqui, certo? Essa curva soma é definida assim, então fica assim. Menos 1 que eu estou usando, de φ1, de P. Ok? Então, isso aqui é esse pedaço aqui associado a esse pedaço aqui.
Agora, a carta que entra aqui é a mesma carta que entra aqui. Então, agora na hora que eu for fazer a variação desse pedacinho aqui, eu preciso usar a mesma carta φ1. Então, vai ficar assim. Isso aqui, d dt, abre um colchete, φ1, bola, φ2 menos 1, de φ2, bola, sigma 1, mais φ2, bola, sigma 2 menos φp. Opa, φ1, φ2. Bom, agora as coisas aqui, pelo menos do lado esquerdo, ficam fáceis, né? Por que fica fácil? Porque isso aqui é simplesmente uma identidade, isso aqui leva o ponto de volta e depois desce, então é a mesma coisa, não faz nada de diferente. E fica simplesmente a derivada da soma. Derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada é um operador linear, então eu não preciso me preocupar, essa conta é fácil de fazer. Vai ficar assim, dr dt mais ds dt. Certo? R, lembrando, né? Esse cara aqui é o que eu chamei de R1. E esse cara aqui é o S1. O 1 aqui se refere à carta e R se refere a sigma 1 e S a sigma 2. Certo? Talvez eu no futuro mude essa notação para ficar mais... Posso usar ρ e sigma para ficar mais fácil de associar ρ a R e sigma a S, mas deixa para lá. Eu acho que eu já fiz isso no passado. Agora eu preciso calcular esse cara aqui. Só que esse cara aqui é mais complicado. A gente tem que lembrar que agora isso aqui é o quê? Isso aqui é x1 função de x2. E x2 é função dessa coisa aqui. Tá certo? Então vai ficar assim. Esse cara, tomado em t igual a 0, vai ser igual a d dt de x1 de... Deixa eu ver como é que eu faço. Vou botar assim, x1 de x2 de... Deixa eu botar a anotação que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês lerem e interpretarem. Por mais que fique com muito colchetes e parênteses aqui. Então, x1 x2 e sim, x2 é a função de R2 mais S2 mais menos φ de P. Deixa eu ver. Ok? Mas bem, o que acontece agora aqui é que a gente pode usar a regra da cadeia. E veja, o interessante aqui é o seguinte, dois ingredientes essenciais para essa conta funcionar. Eu tenho t igual a 0 aqui, que me garante que tudo vai ser tomado depois de t igual a 0, onde esses pontos foram todos trabalhados de forma para sempre apontar para o ponto P. E o fato de que a derivada, a regra da cadeia, ela meio que extrai do argumento de uma função a função que está dentro dele. Né? Porque é a derivada da função em relação ao argumento, depois a derivada do argumento em relação ao tempo. Então, meio que a derivada, ela extrai o argumento. A derivada ela serve nesse sentido para linearizar a operação. Tá certo? Então, quando a gente faz o lado direito, vai ficar assim. Né? Del. E agora, eu estou fazendo sem os projetores. Vamos fazer... Essa mesma operação aqui eu posso fazer desse jeito, que eu estou fazendo com a enupla inteira. Aqui, a enupla inteira aqui. Mas eu posso botar o projetor U aqui e o projetor U aqui, tá certo? Tanto faz. É simplesmente eu projetar esse negócio componente a componente. Então, o que eu vou fazer aqui para simplificar a nossa vida? Esse cara fica mi, esse cara fica mi. Agora, a derivada fica fácil de fazer, fica assim, dx1 mi, del x2 ni. Agora eu tenho del x2 ni, del... Espera um pouquinho que tem alguma coisa errada aqui. Tem. Não tem esse cara aqui, né? Isso aqui tá errado, tá, pessoal? Esse cara aqui é o x1 de x2.
E esse cara aqui já é um ponto em x2, que é a curva em x2, tá vendo? Está projetado todo em φ2 aqui. Então não tem isso aqui. Besteira. Então aqui vai ficar φ2, sigma 1, φ2, sigma 2. Ok? Então vai ficar derivada desse cara aqui em relação a φ2. Agora veja, essa função aqui ela é calculada em t igual a zero. Essa aqui. Né? Essa é uma função que é assim. Deixa eu botar ela toda completa. Ela está calculada em φ2 sigma 1 mais φ2 sigma 2 menos φ de p, certo? E agora sim, a derivada desse cara em relação ao tempo vai ficar dr2 dt mais ds2 dt e todo mundo tomado em t igual a zero. Certo? Quando eu tomar t igual a zero, isso aqui vai ser o quê? Vai ser φ2 de p, φ2 de p menos φ2 de p, fica só φ de p, certo? Então eu posso fazer assim. Ok. Φ de p, e aqui eu tenho as derivadas. Opa. Tá certo? Essas aqui tomadas em t igual a zero. Mas olha que interessante. Agora, por mais que antes isso aqui tivesse esse cara complicado no argumento, como eu estou tomando em t igual a zero esse pedaço já, ele já virou simplesmente uma matriz constante, não tem dependência mais do tempo, porque eu já tomei igual a zero, tá certo? Isso aqui então vai funcionar como uma série de números que multiplicam essa soma. Mas isso aqui é um número real, isso aqui é um número real, isso aqui é um número real. Né? Isso aqui é a componente ni dessa ênupla, que é simplesmente as derivadas da função tomada num certo tempo. Então, número real vezes mais número real vezes número real. Bom, isso tudo são operações lineares, certo? Então, isso aqui eu posso escrever assim. Né? Eu vou botar aqui em P, só para lembrar, dr2 dt ni, tomado em t igual a zero, mais... Ó, eu acabei de usar a linearidade da soma e da multiplicação por números dos números reais para separar isso em duas parcelas, certo? Ok? Mas olha o que a gente tinha no lado esquerdo, pessoal. A gente tinha isso aqui, ó. dr1 mi dt, e agora a gente tem esse pedaço aqui. A gente tem ds1 mi dt e tem esse pedaço aqui. Na aula passada, a gente mostrou que esse cara aqui é justamente o que a gente ganha quando a gente calcula essa derivada usando uma carta diferente. Lembra aquela matriz, que é a matriz jacobiana que eu falei para vocês? A gente viu na aula passada. Então, isso aqui é igual a esse cara aqui. Essa parcela é igual a essa aqui, dado o resultado da aula passada, que vocês têm que fazer, e essa parcela é igual a essa aqui. Então, de fato, essa igualdade está correta. Essas duas coisas são iguais. E são iguais para quaisquer duas cartas, tá certo? Ou seja, esse conceito aqui depende da carta, mas isso aqui não depende da carta. Certo? Então, o nosso conceito de soma de classes de equivalência funciona. Okay? Funciona no sentido que não depende da carta, né? Como nós gostaríamos.
Pessoal, eu vou ser um pouco insistente nisso, mas vocês têm que repetir essa conta em casa, sozinhos. Certo? Tem que fazer pensando nesses passos. Eu não sei o quão complicado vocês estão achando de ver, mas na hora que você sentar para tentar reproduzir usando a cabeça de vocês, vocês vão ver que é mais difícil do que parece. Bom, o que falta agora é a gente mostrar que a mesma coisa vale para multiplicação por escalar. Né? Então a gente tinha aqui um A que multiplica, aí um pontinho da multiplicação via φ, uma classe de equivalência, uma curva, certo? Isso aqui é definido, vou botar já um aqui, não preciso botar um porque eu vou usar só uma curva. Então, eu multiplico via φ1, essa curva sigma, e esse cara é definido como sendo o φ menos 1 de A φ de sigma. Certo? A mesma ideia, pessoal. Esse cara aqui, lembra, é um elemento de Rn. Eu uso a estrutura natural de espaço vetorial de Rn para definir a multiplicação por escalar. Então, esse cara aqui é um novo ponto, né? A vezes esse cara aqui é um novo ponto. Eu tenho que sempre lembrar que a gente tem o problema do ponto P. Então, esse cara tem que estar assim. Φ bola sigma menos φ de P mais φ de P. Ok? Então, essa aqui é a minha definição. E eu preciso provar que a classe de equivalência é igual. Né? Então, vou ficar lá. Então, eu quero ver se essa classe de equivalência aqui, com a multiplicação via φ1 de sigma, será que isso aqui é igual a multiplicação via φ2 de sigma. Ok? É a mesma brincadeira. A gente pode fazer a conta e vai ficar assim. A gente já sabe, né? Quando o meu t for zero, esse cara aqui vai ser φ de P menos φ de P é zero, sobra só esse φ de P aqui que faz essa curva passar em P. Então é uma curva que eu multiplico por escalar e faço um ajuste nela aqui para que ela passe no ponto P também. E a mesma coisa, né, para qualquer carta que eu colocar aqui. Bom, então essas duas curvas já passam pelo mesmo ponto. Essa passa pelo mesmo ponto, essa passa pelo mesmo ponto. Basta agora eu checar então se essa expressão é válida, tá? Novamente, a gente pode usar o φ1 para projetar ali, a derivada vai ficar mais fácil, vai ficar assim, d dt de φ1 bola, aí a definição está aqui, φ1 menos 1 de A, φ1 bola sigma menos φ de P, menos φ mais φ de P. Ok. Certo? E aí eu quero ver se isso aqui vai ser igual a esse cara aqui. ddt de... Aí tem que usar φ1 de novo, mas aqui agora é φ2, que a gente usou para definir a multiplicação por escalar. A coisa aqui toda fica igual. φ2 bola sigma menos φ de P mais φ de P, T igual a zero. Okay? Bom, pessoal, o que vai acontecer? A derivada vai fazer o mesmo favor para a gente, ela vai linearizar a operação, certo? Como é que ela vai linearizar a operação? Eu vou calcular a derivada desse negócio aqui, isso aqui vai ser x1 de x2, esse cara aqui é a identidade, então a derivada aqui é simples, né? Quando eu calcular a derivada, esse cara aqui é a identidade. Então o que sobra é que eu estou derivando um vetor em Rn. Derivar um vetor em Rn é fácil, porque vai ficar a derivada da soma e a derivada ela comuta com a multiplicação por escalar. Então a derivada comutar com a multiplicação por escalar é o que está servindo para a gente definir a multiplicação por escalar, certo? Então vai ficar assim, lado esquerdo, A, D, R, dt, certo? Que a derivada disso aqui é zero, a derivada desse negócio aqui é zero, a derivada desse aqui sobrevive, né? Porque é o dr dt calculado aqui em t igual a zero. E eu tenho A aqui, certo? E aqui o lado esquerdo, o que vai acontecer? Vai ficar assim. O lado direito, né? D,
dt de, vamos ver o que eu vou precisar, x1 de esse negócio aqui, a, aí eu já vou simplificar e chamar esse cara aqui de R2 menos φ de P mais φ de P T igual a zero. Né? Novamente eu vou botar o projetor aqui para simplificar minha vida, botar ele aqui e botar ele aqui, tá certo? E vai ficar assim, A dr mi dt P igual a zero vai ser igual a del x1 mi del x2 ni. Aí eu já estou lembrando que esse cara aqui vai ser calculado em φ de P. Quando eu tomar t igual a zero, esse argumento todo vira φ de P, então esse cara vira φ de P. É a mesma matriz que aparece aqui, a mesma matriz que aparece ali. E agora a derivada da interna. A derivada da interna, como é que vai ficar? Del, vai ficar A dr2 dt. A derivada dessa função em relação ao tempo. Isso aqui é R2, constante, constante, a derivada comuta com o A. O A agora está multiplicando um número que está sendo multiplicado por outro. Eu posso tirar o A daqui, ó, certo? Porque números reais comutam, tá certo? Então esse cara aqui vem para cá, del x1, del x2 ni, φ de P, né? E esse cara aqui, dr2 dt, ni. Mas nós já mostramos que isso aqui é exatamente esse cara aqui. Certo? Aqui é um. Deixa eu ver se eu errei. Não, tá tudo certo. Faltou um aqui. Bom, então isso aqui de fato é uma igualdade. Essa igualdade aqui está correta, né? Esses caras aqui são iguais. Então, não importa como que a gente define a multiplicação por escalar, a definição ela é igual independente da carta, tá certo? Maravilha. Então agora finalmente temos o que nós estávamos interessados, a gente conseguiu fazer, né? Que era construir agora. A gente tem o nosso TPM, ele vai ser esse conjunto aqui de classes de equivalência, tá certo? Dado que sigma leva 12 reais na variedade, tá certo? E nós acrescentamos a ele um conceito aqui, vamos botar aqui assim, de soma e multiplicação. Tá certo? Então esse cara aqui vira um espaço vetorial. Vira, né? Com a adição dessas operações, isso aqui se torna um espaço vetorial. Maravilha. Então, a gente acabou de descobrir que cada ponto do espaço a gente tem um espaço vetorial diferente, certo? Quando a gente for tratar de campos, a gente vai ver que um campo, ele habita um espaço vetorial também, mas não da forma que vocês estão pensando, certo? Né? Quando você pega um campo elétrico devido a uma certa carga e soma com um campo elétrico devido a uma segunda carga, você está somando dois espaços vetoriais de dimensão infinita, certo? Mas a gente vai chegar lá. Isso aqui parece ser um espaço vetorial de dimensão finita, mas você está pensando que está multiplicando os elementos de base aqui por funções. Só que isso não é um espaço vetorial. O espaço vetorial é quando você faz a combinação linear de objetos do seu espaço, cujos coeficientes são números, e não funções. Então, como aqui, né, se pensar no x chapéu, y chapéu, x chapéu, z chapéu estão sendo multiplicados por funções, então esse cara aqui não forma um espaço vetorial, pelo menos não da forma que vocês estão imaginando. Né? O caráter infinito dimensional desse espaço que torna várias coisas da relatividade geral mais difíceis, né, do que quando a gente trabalha com outras teorias de calibre. Certo? Vai ser só um detalhe. É só para dizer que a gente introduziu esse espaço, transformou em espaço vetorial, mas a gente também introduziu esse cara aqui, tá certo? E esse cara aqui é aquela união de junta sobre todos os pontos P da variedade de TPM. E esse fibrado tangente aqui, ele não tem estrutura natural de espaço vetorial. Pelo menos não até agora.
certo? Acho que agora eu vou fechar, senão entra muito mosquito. Pessoal, isso aqui a gente acabou de terminar, digamos, a estrutura mínima aqui para vocês entenderem o que são os espaços que a gente usa na física e suas tangentes, tá certo? Depois a gente vai mostrar como que essas tangentes também têm um caráter também de vetor, mas também existe o covetor associado a ele. E depois com vetores e covetores a gente define tensores em geral, tá certo? Mas antes disso a gente vai ver outras operações interessantes que a gente pode fazer, tá certo? Nesses espaços que servem para a gente definir coisas mais elaboradas como derivadas covariantes ou derivadas, né, em geral. Uma dessas coisas é a ação de empurrar. Eu não sei, eu nunca encontrei uma boa tradução em português para isso. Em inglês se chama push forward. Então, se você for procurar um livro de geometria para entender isso, em inglês é push forward. Em português eu traduzo, sei lá, como empurrar. Né? Então, basicamente a ideia é a seguinte. Eu tenho aqui uma variedade M, eu tenho uma variedade N, certo? Essa variedade ela tem um certo ponto P, digamos que eu tenho uma curva aqui também, e eu tenho um mapa que leva a variedade M na variedade N, esse mapa aqui eu chamei de mapa H, ele vai nessa direção, certo? E claro que se eu estou saindo do ponto P, esse ponto é o ponto HH de P. Ok? A minha pergunta é a seguinte, eu tenho um certo espaço vetorial aqui, T, PM, e aqui eu tenho o espaço que eu vou chamar de T, H, P, N. É um outro espaço vetorial. Bom, o mapa entre as variedades, será que eu consigo usá-lo para induzir um mapa entre os vetores? Eu tenho um mapa entre variedades. Né? Por exemplo, aqui eu tenho curvas. Curvas é um mapa de uma linha para a sua variedade. Será que eu consigo usar o mapa entre as variedades para criar um mapa entre os espaços vetoriais? Será que eu consigo induzir alguma coisa que leve agora um vetor de TPM em um outro vetor de THPN? Sim, sua intuição está correta. Mas assim, o importante é que esse mapa ele vai ser muito mais simples, né? O mapa entre os vetores vai ser muito mais simples do que o próprio mapa H, tá certo? Então, novamente, aqui, pessoal, é aquilo que a gente faz na física. A gente pega uma coisa não linear complicada, que seria esse mapa H, e transforma ele numa coisa simples, linearizada. Você tem uma função complicada. Expande em série de Taylor e pega só o primeiro termo. Isso é linearizar uma função. Uma função qualquer, se ela for suave o suficiente para admitir uma série de Taylor, ela pode ser expandida e transformada num polinômio. É uma função complicada, exponencial de cosseno, de função de Bessel, não interessa. A gente expande, contanto que esse negócio seja bem comportado, a gente pode linearizar. E a gente pode pensar que uma função complicadíssima, hiper complicada, bom, não tem nem mais função aqui, né? Qualquer coisa assim, eu posso sempre olhar ela de forma intervalos cada vez menores e pensar, bom, nesse intervalo aqui ela é bem aproximada para uma reta, aqui talvez uma parábola que eu consiga aproximar bem ela aqui e assim por diante. A ideia da variedade é essa sempre, tá certo? A gente tem um negócio hiper complicado, mas a gente olha localmente, a gente faz esses mapas todos e quando a gente olha localmente eles são lineares, certo? E aí a gente retorna para o que a gente quer depois via integração, que é basicamente o que a gente vai fazer, tá? A segunda parte desse curso a gente vai começar a integrar essas coisas todas. A gente vai resolver as equações diferenciais, que de certa forma a gente está integrando e voltando para a coisa não linear completa. Certo? Ok, então a gente introduziu o mapa, né? E o que a gente pode fazer? Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu pensar... Bom, como é que vocês construiriam esse mapa aqui, daqui para cá? Né? Digamos que essa curva aqui eu chamei essa aqui de sigma, tá certo? Como que eu posso introduzir, dado uma curva aqui, como que eu posso induzir uma curva nessa outra variedade aqui?
Você já está pensando na classe de equivalência, mas eu quero dar um passo antes. Veja, sigma, digamos que eu tenho uma reta aqui, sigma é essa curva aqui, ó. Ela vai levar pontos daqui até aqui. Só que agora eu tenho um H que levam pontos daqui a aqui, certo? Então eu posso dizer que minha curva μ, ela vai ser igual, né? Uma curva μ, que é uma curva que vai levar dos reais em N, vai ser escrita como sendo o mapa H composto com minha curva sigma. Certo? Então você tem aqui R, você tem aqui M, aqui você tem sigma, você tem M com H indo para N, e agora você tem uma curva aqui que vai ser a curva H sigma. Ok? Bom, agora que a gente tem uma definição de curva aqui, a gente pode simplesmente dizer o seguinte: um certo ponto P aqui tem um TPM, e um vetor nesse TPM vai ser dado por uma classe de equivalência de curvas. Certo? Então, essa curva me define também um vetor aqui. Aí eu vou dizer o seguinte: o vetor que vai ser levado aqui, através do mapa H, é exatamente o vetor que eu encontro quando eu pego a classe de equivalência de μ. Tá certo? Então eu vou dizer que o mapa, eu vou definir um mapa que leva TPM em THPN, ele vai ser definido assim: esse cara agindo em sigma é simplesmente a classe de equivalência de H sigma. Ok? Tudo que a gente faz com essas classes de equivalência, essencialmente parte do uso da relação de equivalência. E a relação de equivalência depende daquela derivada temporal das curvas, certo? Então a gente pode calcular aqui para ver como é que ela vai ficar. O lado esquerdo a gente tinha dr dt, tá certo? Esse cara aqui, digamos, é parte do que define esse cara aqui, ok? Agora, no lado direito, a gente vai ter o quê? Vai ter d dt de psi, que é uma carta em n, tá certo? Vamos chamar essa carta aqui de φ, que vai para Rn, e aqui eu tenho um certo R eu sempre faço isso, eu boto a dimensão da variedade M como sendo N e a dimensão da variedade N como sendo M. É só para confundir vocês, mas é porque eu fiz assim nas minhas notas e nunca ajeitei. Preciso ajeitar isso, certo? Então, mas é só um número, tá, pessoal? É só uma associação arbitrária. Então, eu tenho uma outra variedade N aqui, ela pode ter uma dimensão qualquer, eu posso ter uma variedade de dimensão maior para uma dimensão menor, tanto faz. Eu não falei nada desse mapa ser inversível, tá certo? Então, aqui eu tenho bastante liberdade. Mas essa carta aqui eu vou chamar de psi. Certo? Então, psi, o quê? Aqui vai ser... cadê? H sigma. Certo? Esse cara aqui vai estar associado a essa classe de equivalência de H sigma. Mas para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, a gente pode definir uma representação local desse mapa. Tá certo? Como é que eu defino uma representação local desse mapa? Ou seja, eu tenho aqui M vai para N via mapa H. M vai para Rn via φ, só que eu tenho Rm indo em N via psi menos 1. As cartas são sempre inversíveis, certo? Então o que eu posso fazer aqui? Na verdade, eu quero fazer outra direção. Menos 1 aqui, e o psi aqui, e esse cara aqui é para cá, e esse cara aqui é para cá.
Esse diagrama mostra que eu posso pegar um ponto do Rn, levar na variedade, trazer para a variedade N e descer para a carta em Rm. Então esse cara aqui induz um mapa aqui, que vai ser o mapa φ menos 1, é sempre ao contrário daqui, tá? Então é φ menos 1, bola, H, bola, psi. Tá certo? Bom, para não confundir, eu vou usar o projetor U com índice grego quando eu estiver me referindo a projeções que eu vou fazer na carta φ, porque o índice grego ele vai de 1 a n. E vou usar índice latino aqui, ou seja, UA, para me referir ao projetor que eu vou fazer aqui, onde A, B, C, D são latinos, começando a desenhar, vão variar de 1 a m, tá certo? Então eu posso muito bem agora botar uma cara nesse cara aqui. Então esse cara aqui eu posso escrever o seguinte: UA, bola, φ, bola, H, bola, φ menos 1, vai ser simplesmente o que eu vou chamar de YA de x, onde os pontos aqui eu vou continuar chamando de x, como eu estava fazendo antes, e os pontos aqui eu vou chamar de y. Tá certo? Então isso aqui é o que vocês estão acostumados. Eu tenho uma função que leva Rn em Rm, e aqui pega a ésima componente dessa função. Certo? Como é que isso aqui fica em termos de coordenadas, pessoal? Ou seja, eu posso usar a nossa representação local do mapa H, né? Eu posso usar... Desculpa. Aqui eu estou usando a carta, mas o que eu estou projetando o H, tá certo? Então aqui o nome que eu dou normalmente é H maiúsculo, tá? Y seria um ponto qualquer. Aqui não é um ponto, aqui é o H maiúsculo, certo? Então vai ficar assim. dt de UA, bola, psi, bola, H, bola, φ, vai ser igual dt de H, A, de esse cara aqui já é o H, que vai levar esse cara aqui, e aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Esse cara eu vou escrever como H, φ menos 1, bola, φ de sigma. Isso aqui é R de T. E esse cara aqui é o meu H. Certo? E esse cara aqui é o projetor A. Então vai ficar HA de R de T. Agora, a gente toma cuidado com as derivadas parciais para a gente escrever ela de forma que fique compreensível, certo? Então vai ficar assim. Del HA, só que H é uma função de x. Ó, H é uma função de x. X tem n coordenadas e eu defini os gregos como sendo os índices que vão rotular essas projeções. Então esse cara vai ficar del x mi. E usando a convenção de Einstein, como a gente está fazendo sempre, vai ficar drmi, que é aquela curva que vocês estão acostumados, que a gente estava fazendo o tempo todo, dt. Tá certo? Então olhem o que aconteceu. A minha curva original, na variedade, tinha essas componentes aqui. Tá certo? A curva que eu levei para n, via mapa H, vai ter essas componentes aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é uma matriz que não vai ser mais uma matriz quadrada, porque se a dimensão aqui for diferente, essa matriz aqui não é mais quadrada, certo? Aqui eu posso ter n igual a 5 e m igual a 20, ou n igual a 2, e n, sei lá, qualquer coisa. Isso vai refletir nessa matriz aqui. Ela é uma matriz de projeção, ela não vai ser inversível, a não ser que a gente esteja trabalhando
em variedades de mesma dimensão com mapas inversíveis, que seriam, né, alguns requisitos para a gente ter um diffeomorfismo, a gente não tem nenhuma garantia de que a gente vai poder trazer de volta para cá, tá certo? Então, esse cara aqui mostra para a gente que o mapa entre os espaços vetoriais, ele está associado a uma linearização dessa função aqui. Veja, até aqui não tem nenhuma necessidade, nenhuma exigência de H ser linear no argumento. H de x1 mais x2 não vai ser H de x1 mais H de x2. H pode ser uma função não linear bastante complicada. Só que isso aqui sempre vai ser uma aplicação linear nas componentes anteriores. Ó, aqui as componentes aqui e as componentes lá que a gente tinha. Tá certo? Então, essa ação de empurrar que leva uma curva daqui numa curva daqui, ela leva vetores daqui para cá e transforma essa aplicação numa transformação linear entre espaços vetoriais. Tá certo? E praticamente tudo que vocês fazem, se vocês forem fazer, por exemplo, física de partículas, vocês vão descobrir que a maneira que você vai definir a derivada na sua fibra, que vai ter agora um grupo de calibre qualquer, representando o eletromagnetismo, a cromodinâmica ou qualquer coisa do tipo, vai ter essas ações aqui que você vai usar para definir as derivadas, tá certo? Bom, com isso a gente mostrou algumas coisas. A primeira delas é o seguinte. O que acontece quando a gente calcula numa mesma carta as componentes associadas a sigma 1 mais... Desculpa. A gente já mostrou que isso aqui tanto faz a carta, então eu vou usar a carta que é mais conveniente para mim, e nós vimos que associado a esse cara aqui, deixa eu ver qual notação que eu estou usando, isso. Associado a esse cara aqui eu tenho uma coisa assim, ó, dr dt mais ds dt, certo? A gente calculou isso aqui, é só para calcular o φ da inversa de φ, da soma, blá blá blá, a gente vai encontrar que essa aqui são as componentes associadas a essa soma aqui, certo? Bom, mas agora, se eu faço isso, se eu substituo, né, se eu mostro agora quem é esse cara, eu vou encontrar isso aqui. Certo? Pessoal, exercício, tá? Eu quero que vocês façam. Só para avisar, eu costumo dar uma prova logo mais ou menos no começo do curso para ver como é que vocês estão, o nível de vocês, entendeu? Para eu entender se eu acelero, se eu freio, como é que eu faço. Então eu vou, ao longo do curso, dizer alguns exercícios que talvez caiam na prova ou variações deles, tá? Então eu quero que vocês mostrem que esse cara aqui tem essas componentes. Tá certo? Usando a definição da soma. Certo? Vocês usam a definição da soma. Esse tipo de análise, esse tipo de prova, pessoal, é sempre via definição. Você não sabe o que fazer, você retorna a definição e você vai ver como é que faz. Então, bom, mas isso aqui, pessoal, é dH A dxmi drmi dt mais dsi. Opa! Aqui é mi. Aqui é mi. dt. Esse cara aqui, ó, é dH A dxmi drmi dt mais del HA del xmi
DSI dt. Certo? Mas esse cara, a gente já viu que é a projeção dessa curva aqui. Certo? Então o que a gente está mostrando é que H, e é isso que eu quero que vocês façam como segunda parte desse exercício, tá? H estrela de sigma 1 mais sigma 2. É essa a igualdade que eu quero que vocês provem. É igual a H estrela de sigma 1 mais H estrela de sigma 2. Certo? Vocês vão ver que vai dar mais trabalho do que vocês imaginam. Então, não só a gente viu que essa linearidade, né, aparecia esse cara multiplicando, esse cara aqui parecia ser linear, mas isso aqui prova que, de fato, essa ação de empurrar vetores é uma ação linear. Eu posso empurrar a soma e somar e ver que é a soma das ações posteriores, tá certo? Ou seja, posso empurrar um, depois empurrar o outro e somar lá, ou eu posso somar antes e empurrar a soma, tanto faz. Eu vou obter o mesmo resultado, ok? O que é bom, né? Porque mostra que essa coisa é bem definida. Ok. Ok. Bom, então a gente viu variedade, representações locais dos mapas, mapas entre variedades, curvas, e agora a gente acabou de ver a ação de empurrar, certo? Só que veja, essas ferramentas que eu estou apresentando para vocês, elas são bastante poderosas, elas têm uma relação mais direta com o que é uma derivada, porque a gente está usando a classe de equivalência para extrair aquilo lá, né? Só que é difícil de operar. Eu tenho que trabalhar com essas coisas, com essas classes de equivalência, e isso não é uma coisa que é muito fácil de criar uma álgebra para essas coisas. O que a gente vai fazer agora é que a gente vai introduzir o que se usa na prática, que são as derivações, que é um objeto matemático que é muito fácil de operar com ele. Esses resultados todos saem de maneira muito mais natural, não introduz classe de equivalência, né? Mas eles são bastante abstratos. Então, por isso que esse curso, né, que eu sigo o livro do Chris Eischen, ele introduz primeiro um conceito que ele espera ser mais geométrico, que são as classes de equivalência, para depois introduzir essa ferramenta algébrica, tá certo? Que vai estar mais próximo do que vocês vão ver em livros depois. Okay? Então, a gente vai ver vetores como derivações. Pessoal, derivações não são derivadas, tá? Derivações... Opa, beleza? Bom dia. Derivações não são derivadas, são estruturas matemáticas que eu vou definir agora para vocês. Bom, eu posso, então, dado uma função da variedade nos reais, né? Eu posso definir, deixa eu só ver como é que eu fiz o símbolo que eu usei, isso, né? Eu posso definir como Cn infinito como o conjunto das funções f que levam variedade em R, tal que f é diferenciável. Tá certo? Então, infinitamente é suave. Alguns livros vão adotar um K aqui. Então, em vez de eu impor que f, vocês sabem, lembram que suave é infinitamente diferenciável, né? Continua. Se você botar um CK aqui, você só exige que as representações locais sejam K vezes diferenciáveis. Certo? Mas geralmente a gente vai trabalhar com C infinito, porque esse aspecto da diferenciabilidade a gente não explora aqui nesse curso. Ok? Então agora eu tenho as funções, que vocês já tinham visto, vocês já entenderam o que são representações locais da função, né? Só lembrando que f
nada mais é do que um certo φ bola f, né? E que o fato de que esse cara aqui tem que ser suave também, para a variedade ser suave, induz que se f é suave numa carta, f é suave em qualquer carta, tá certo? Então, a gente não precisa se preocupar aqui se essas coisas todas dependem de carta, porque a gente já fez a imposição de que essa função aqui de uma carta na outra é suave, e isso garante que se f é suave numa carta, f vai ser suave em todas, certo? E esse espaço aqui fica bem definido. Bom. O que a gente pode fazer agora é fazer o seguinte. Eu acho que não vou fazer isso porque vai confundir vocês. Tá? Então, vetores como derivações. Dado esse espaço, a gente introduz a definição. Definição. Uma derivação é derivação em P é um mapa VP que leva sem infinito a R. E que satisfaz as seguintes propriedades, certo? Veja, eu estou introduzindo uma definição e agora vocês sabem o que eu quero dizer toda vez que eu disser que alguma coisa é uma derivação. Vão ser as coisas que estão, que casam com essa definição aqui, ok? Elas precisam satisfazer VP de, é um mapa, então o argumento desse mapa são funções. Só que funções, como são funções da variedade nos reais, eu posso somar o resultado de duas funções diferentes. Porque o resultado das duas funções, ou seja, o valor para onde ela levou, é um número real. E a gente tem o conceito de soma dos números reais, certo? Então eu posso pegar, cadê isso? F mais G, ok? Isso aqui tem que ser igual a FP, VP de F mais VP de G, tá certo? Ok? Essa tem que fazer essa condição e a próxima condição é que VP de R vezes F tem que ser R vezes VP de F, né? Aqui, só para lembrar, F e G pertencem a C infinito M, tá certo? E R pertence aos reais. Então, essas duas condições têm que ser satisfeitas. Ok? Lembra, pessoal? Aqui eu estou somando o valor de duas funções, tá certo? Como o valor das funções são dois números reais, eu posso somar dois números reais. Mas eu estou dizendo, quando eu defini essa função aqui, esse mapa, que ela está levando uma função num número. E eu também posso somar esses números. Então, essa aqui também é a soma dos reais. Mas agora são reais diferentes, que é o real que eu obtenho como consequência da aplicação do mapa V no F e do mapa V em G. Certo? Até aqui está tudo compreensível? E também é a mesma coisa aqui, tá? Aqui eu estou multiplicando o valor da função pelo número real. E aqui eu estou multiplicando outro número real, mas que é resultado do V em F pelo número real. Então eu estou usando a multiplicação de reais de formas diferentes, em dois pontos diferentes. Ok. Veja, por causa dessa estrutura aqui, ó, e agora, né, desse cara ser elevado nos reais, esse cara tem uma estrutura natural de espaço vetorial, certo? Eu posso somar, eu posso multiplicar por escalar, porque são números reais, né?
E é uma coisa que a gente chama de fazer ponto a ponto. O que eu quero dizer com isso? A gente define, isso aqui é a primeira definição, tá certo? Agora eu vou definir que F, P e, deixa eu pegar, W, P, pertencentes, vou fazer assim, F, P, de C infinito M a R e WP de C infinito a R, tá certo? Eu vou dizer que FP mais WP, atuando numa função F, é definido como VP de F mais WP de F. Tá certo? E eu me adiantei e pulei a coisa mais importante da definição das derivações, tá? Isso aqui é só a definição de soma. Antes disso, falta um pedaço aqui da definição original, tá? Que é a parte mais importante. Que é, ou seja, eu vou dizer que esse cara aqui é propriedade 1, propriedade 2, e a propriedade 3 é VP de F vezes G, tá certo? E, novamente, a multiplicação de funções, pessoal, a gente define ponto a ponto também. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Quando eu digo que eu pego F vezes G, eu implicitamente sei que F vezes G significa pegar F, calcular num ponto, pegar um número, pegar G, calcular no mesmo ponto, pegar um número, mesmo ponto e multiplicar o resultado. É assim que se define a multiplicação de funções, certo? Então, esse cara aqui, ele tem que satisfazer a seguinte regra. F de P VP de G mais GP VP de F. Tá? Que é a regra de Leibniz. Certo? Então, uma derivação é um mapa desse formato que satisfaz essa condição, que tem essa propriedade e essa propriedade aqui. Certo? Eu posso estender esses mapas no espaço vetorial. Para isso, eu defino a multiplicação, a soma de dois mapas dessa forma, tá certo? E eu vou definir agora a multiplicação por escalar. Ou seja, eu vou definir que R vezes VP, atuando em F, é também definida ponto a ponto. Ou seja, isso aqui é definido como sendo R, porque agora isso aqui é simplesmente a multiplicação de dois números. Tá certo? Ou seja, a gente com isso tem o DPM, que é o espaço das derivações em P, como sendo o conjunto dos VP que levam C infinito nos reais, tá certo? Com essas propriedades aqui, né? Ou seja, eu tenho esse cara aqui, mais o conceito de soma, mais o conceito de multiplicação por escalar. Ok? Aí vocês podem se perguntar, bom, por que alguém faria isso, né? Para que servem esses objetos, né? E o que tem de especial neles? É esse o ponto do livro fazer primeiro a questão toda com classe de equivalência. Porque isso aqui parece ser feito muito ad hoc, né? Uma coisa que você fez simplesmente tirou da cartola. Né? Mas, na verdade, o que a gente vai mostrar é que, por mais que isso aqui seja feito dessa forma, a gente prova que esses objetos vão estar relacionados um para um com os objetos em TPM. Tá certo?
E no momento que a gente provar que é 1 para 1 e as propriedades são iguais, a gente vai poder usar esses objetos aqui. E eles são muito mais fáceis de operar. Aqueles objetos, não sei se vocês já viram alguma coisa de relatividade geral ou restrita, mas aqueles tensores que aparecem lá, eles estão intimamente associados a esses objetos aqui. São facilmente extraídos desses objetos aqui, tá certo? E muito mais dificilmente associados com esses aqui. Mas esses aqui a gente consegue dar uma introdução geométrica para eles, tá certo? Enquanto esses aqui a gente tem que fazer uma estrutura algébrica que parece meio arbitrária. Okay? Bom. Bom, o que a gente pode fazer agora, pessoal? Até agora eu só dei propriedades. A gente só tem uma coisa bastante abstrata. Será que eu consigo criar, fazer tipo uma construção explícita de objetos na minha variedade que satisfaçam essas 3 propriedades aqui, ó? Né? A resposta é sim, é o que a gente vai fazer agora. Eu vou definir esse seguinte objeto. Del x mi, tá? Ele implicitamente depende de φ, certo? Esse é um objeto, ok? Que vai ser um mapa de CM em R, que eu vou definir da seguinte forma, tá? Eu vou dizer que esse objeto, que é, o objeto é tudo, inclusive o parêntese e o P do lado de fora, tá? ddx mi, com o P do lado de fora, atuando numa certa função da variedade f, vai ser definido como a derivada de f bola φ menos 1 del x mi, calculado em x igual a φ de p. Certo? Isso aqui é importante. Então eu estou definindo que a ação desse objeto em f é pegar o f, transformar na representação local via carta φ, calcular a derivada nas coordenadas da carta φ, tá certo? E depois pegar o resultado dessa derivada parcial e avaliar nesse ponto especial da variedade. Certo? Bom, para a gente ver se de fato esse cara é um elemento de DPM, a gente tem que mostrar que ele satisfaz essas 3 condições aqui. Que ele tem essas 3 propriedades aqui. Qual é o nosso plano? Bom, se eu provo que esse cara tem essas 3 propriedades, eu vou mostrar que esse cara aqui é um elemento de um espaço vetorial. Bom, eu provei somente que agora existe um certo espaço vetorial e que esse espaço vetorial tem um certo conjunto de elementos. E se eu provar que esse conjunto de elementos pode me formar uma base no espaço vetorial? Eu não preciso de mais nada. Porque eu sei que, dado uma base, qualquer vetor do espaço vetorial pode ser construído com uma combinação linear daquela base. Então, se eu fizer essas 3 coisas, eu vou provar, eu vou fazer uma construção explícita completa desse espaço DPM. E vai faltar uma coisa para mim. Mostrar que DPM é igual a TPM no sentido de que eles são isomórficos. Certo? É o que a gente vai fazer. Ok. Vamos provar as propriedades. Aqui eu não fiz, mas eu vou fazer agora para vocês. Vamos lá. O que acontece com a primeira propriedade? Del x mi p atuando em f mais g. Como é que eu faço essa conta aqui? Primeira coisa que eu vou precisar, primeiro ingrediente, vamos deixar isso aqui em vazio por enquanto, é que esse cara é uma soma de funções. Por isso que eu falei antes, para vocês lembrarem, a definição da soma de funções ponto a ponto. Né? Então deixa eu escrever ele do outro lado só para ficar claro. Até esse ponto do curso, vocês raramente se encontraram numa situação onde você define a soma de função antes de usar a soma dado um ponto. Ou seja, tem uma função f de x, que é igual a cosseno de x,
né? Você tem uma função g de x que é igual a exponencial de x, tá certo? E vocês raramente se encontram numa situação que você fala f mais g de x, né? E define essa soma como sendo cosseno de x mais exponencial de x. Isso aqui é uma definição, tá certo? Aqui eu estou somando o conceito de função como um todo. Aqui eu já tenho o x associado, então aqui eu estou somando um número mais um número. Então o conceito de soma de funções, ele usa o conceito de soma de números e puxa daqui para cá. Tá certo? Esse é o conceito de definição, essa é a definição de soma de funções ponto a ponto. Por que eu estou falando tudo isso? Porque ali a gente vai ter f mais g, representação na carta φ menos 1. Mas isso é o argumento que eu estou colocando aqui. Pela definição de soma de função ponto a ponto, isso aqui vai ser f bola φ menos 1 mais g bola φ menos 1. Da mesma forma que o x ele pulou para cá e pulou para cá. Tá certo? Por que eu estou fazendo essas coisas, pessoal? Porque se você for fazer essas contas com cuidado, pensando em todos os passos e tentando entender, vai chegar em pontos como esse aqui, que vocês vão se perguntar, bom, mas eu posso fazer um chuveirinho de inversa de carta aqui nas funções? E para vocês poderem responder essa pergunta para vocês mesmos, né, quando vocês estiverem estudando, vocês têm que lembrar e saber bem a definição e o significado das coisas, certo? Por isso que isso é dado por esse cara aqui. Ok? Dito isso, agora a gente sabe fazer essa conta, né? Porque a gente sabe, né? Eu posso chamar esse cara de F maiúsculo, e da mesma forma que eu chamei de F maiúsculo como representação local, eu vou chamar esse cara de G maiúsculo como representação local. Então, ali a nossa derivada parcial, a nossa derivação, que a gente definiu assim, de F mais G, né? Vai ser igual a del xmi de F mais G tomado no ponto x igual a φ de P. Bom, mas agora, né, antes de eu aplicar, isso aqui é uma derivação. Aqui é uma derivada parcial. Certo? Pode falar. Mas toda carta só existe se for possível derivar infinitas vezes uma parte do espaço que a gente está analisando, né? Uhum. Então, para toda carta vai existir o processo inverso dela, né? A função inversa dela. Sim. Por isso que pode fazer chuveirinho de anticartas. É isso? Não entendi errado. Distribuir a... Na verdade, o que você falou coisas que estão certas, mas que não se relacionam com a conclusão que você chegou. Né? O chuveirinho, essa propriedade aqui, ela vem da mera definição do que eu chamo somar funções. Aqui é G minúsculo mesmo? Não, aqui é G maiúsculo. Você tem que pensar que essa definição de soma de funções é uma definição algorítmica, tá certo? Eu digo que o significado da soma de funções é dado por um procedimento que você vai seguir quando você quiser somar as funções. Né? Qual a diferença disso aqui, pessoal? F e F de x. Né? É um valor, né? Um número, isso aqui é uma função, isso aqui é um número real. Tá certo? Então, quando eu digo que f mais g, eu não estou me referindo a um número real em particular. Eu estou me referindo a um mapa, a uma coisa que pode ser usada para obter números reais. E eu vou definir que esse cara aqui, eu vou definir ele ponto a ponto. Você pode dizer que esse cara é assim, f de p mais g de p. Tá certo? O que é confuso aqui é que a definição, ela carrega um ponto P que ele é só um exemplo do que você vai fazer.
ele é só um exemplo do algoritmo que você vai seguir para fazer o cálculo, entendeu? Ele vai dizer o seguinte, ó, esse cara é definido da seguinte maneira. Quando você quiser calcular num certo ponto P em particular, calcula F primeiro, calcula G segundo, soma os resultados e designa isso como sendo a soma das duas funções. Certo? Em algumas definições, se você pegar um livro de teoria de conjuntos, que vai definir as coisas todas em termos de conjuntos, uma definição de um mapa, né, o F, por exemplo, ele pode estar associado a um conjunto de x e f de x, digamos assim, dado x no domínio. Certo? Então você já pensa na função não como uma coisa em particular, né? Não como um número em particular, mas você já pensa num conjunto de pontos, tá vendo? Um conjunto de pares ordenados aqui, em que esse conjunto de pares ordenados tem que ter algumas propriedades para ser função, né? E mais uma vez que você define esse conjunto aqui, a função está feita. Então nesse sentido fica muito mais natural pensar que você pode definir f mais g de uma forma mais, talvez palatável, não sei, x. E aqui é simplesmente f de x mais g de x para todo x no domínio. Certo? Não sei se isso melhora um pouco, mas só para vocês terem um outro ponto de vista, né? Que aqui você pensa na função já como um conjunto de todos os seus elementos do domínio e todos os seus resultados, né? Todos os seus valores. Ok? Não, nesse sentido aqui, o mapa é o conjunto. Nessa definição aqui, a função f é definida como um conjunto. Esse conjunto tem que ter certas propriedades, porque senão isso aqui não seria uma função, tá? Por exemplo, você não pode ter o mesmo ponto x aparecendo duas vezes aqui. Porque senão não seria esse conjunto não estaria associado a uma função. Aqui eu tenho... Qual é o conjunto desses pontos formados pela função? Se você quiser pensar em termos gráficos, você pode pensar o seguinte, dadas essas propriedades que eu não introduzi, porque a gente não vai ver isso aqui, esse x só pode aparecer uma vez. Então, se o x só pode aparecer uma vez, significa que só tem um ponto y, se você quiser pensar assim, associado a ele. Então, você vai ter uma coisa assim. Claro que isso aqui não pode fazer assim. Porque se fizesse assim, eu teria o mesmo x aparecendo duas vezes, tá vendo? O mesmo x não pode aparecer duas vezes nesse conjunto aqui. Por isso eu não posso ter esse cara dobrado aqui para cima. Mas contanto que ele não se dobre, eu posso ter o que eu quiser aqui. Se o domínio for esse aqui, esse conjunto desses números do domínio, né, da reta x, mais essas alturas do y, vão me formar o conjunto que define o mapa F. Certo? Mas você não precisa ir lá, você pode simplesmente falar, não, isso aqui é simplesmente um subconjunto de R cartesiano R. Né? Esse F é um subconjunto de R cartesiano R. Que é, de certa forma, o que você faz aqui. Né? Bom, se isso aqui é verdade, pessoal, a gente tem que a derivada parcial, né? Imagino que vocês tenham visto isso direitinho em cálculo 1 e cálculo 2, que a derivada parcial é um operador linear. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Né? Se vocês se lembrarem nada da definição em termos de limite, você vai ver que nada nos impede de definir isso de forma linear. Então, o lado direito daqui vai ficar assim. Del f del x mi, tomado em x igual a φ de p, mais del g del x mi, tomado em x igual a φ de p. Mas veja, isso aqui é, por definição, del
del x mi P atuando em F. Né? Mais esse cara aqui, que é del x mi em P atuando em G. Né? Ou seja, a derivação, esse objeto que eu defini aqui, ó, ele satisfaz linearidade, ou seja, essa derivação na soma de F mais G é dado por isso aqui, pela soma das derivações, pela soma das aplicações das derivações, certo? Essa que é mais fácil, del x mi em R vezes F, isso aqui vai ser o quê? Vai ser em P. Del x mi. A representação local desse cara aqui nada mais é do que R vezes a função F. Tá certo? Tomado em x igual a φ de P. Bom, a derivada é linear pela multiplicação por escalar, então esse cara vai ficar R del F del x mi tomado em x igual a φ de P. Porém, isso aqui nada mais é do que R vezes a derivação del x mi em P atuando em F. Então, a segunda propriedade é satisfeita, tá certo? Resta só provar que a regra de Leibniz é satisfeita também. Então, del x mi. Aqui eu imagino que não haja mais nenhuma surpresa para vocês. Talvez a surpresa aqui seja na hora que vocês forem pensar quem é a representação local do produto de funções. Essa mesma discussão vale, tá, pessoal? Eu defino, deixa eu botar uma barra aqui, eu defino que f vezes g é uma nova função cujos números, os valores, são dados pelo valor de f no ponto vezes g no ponto. Definição ponto a ponto novamente, tá certo? Então veja, tem chuveirinho na multiplicação aqui. O argumento vai para todo mundo, tá certo? O mesmo argumento. Se o mesmo argumento vai para todo mundo, pessoal, na hora que eu for colocar o inverso da carta aqui, esse cara aqui vai ser assim. Del x mi de f vezes g. Né? Ou se eu quiser pensar, para ficar mais claro para vocês, e tomado x igual a φ de P. Certo? Só que agora eu tenho a derivada do produto de funções. É a derivada parcial e a produto de funções. Eu sei que as derivadas satisfazem, né? As derivadas satisfazem a regra de Leibniz. Então, isso aqui vai ser o quê? Lembra, eu derivo esse cara e esse cara aqui é tomado no ponto. Então vai ficar assim, del f del x mi tomado no ponto, tá certo? Só que aqui vai sobrar o quê? Vai sobrar, né, g tomado em φ de x. Só que isso aqui é g de P. Mais del g del x mi tomado em x igual a φ de x. E esse cara é f de P. Certo? Bom, eu posso escrever isso aqui assim. Del x mi P atuando em F vezes G de P mais del x mi P G atuando em FP. Ok? Que era a regra de Leibniz que eu queria que tivesse. Aqui. A derivação atua no F vezes o valor de G no P, no ponto, e depois a derivação atua no G vezes o valor da F no ponto. Então pronto, eu acabei de provar que de fato esse cara aqui é uma derivação. Certo? Então, eu acabei de provar que isso pertence a DPN. Ok? Ok. Essa é... Deixa eu ver se a gente começa.
Ok, a gente tem que provar 2 lemas para provar que esse cara forma uma base. A gente tem que provar algumas coisas. Vamos lá. Pessoal, agora eu vou provar algumas propriedades dessas derivações aqui, justamente porque eu quero mostrar que eles vão formar uma base, certo? Isso vai ser um pouco complicado, mas vamos lá. Lema. Dado o φ, onde P pertence a U e φ de P é igual a 0, tá certo? Aqui, deixa eu ver, eu acho que eu fiz com φ igual a 0 para simplificar a vida. Dá para fazer sem, tá? Dá para fazer com φ de P sendo qualquer coisa aqui, mas fica mais complicado, eu tenho que ficar introduzindo aquele menos φ de P, igual eu fiz para as outras provas. Nessa aqui, eu acho que eu simplifiquei a vida. Eu simplifiquei, certo? Mas dá para fazer, pessoal, isso aqui não tem nenhuma... A gente não reduz em nada a força da prova, tá? Ok. φ de P. Dado não existem N funções lambda mi que pertencem ao meu C infinito N, tal que I, quer dizer, lambda calculado em P, peraí, lambda mi calculado em P vai ser igual ok, peraí que faltou alguma coisa, tá, 1 e 2 FP aqui não precisa, já botei a convenção de soma, né? Tá certo? Isso aqui tudo vale para toda F pertencente a C infinito N. Tá certo? Então, é isso que faz esse lema poderoso. Dado uma carta e um ponto na carta, de forma que essa carta foi parametrizada a ter coordenada 0 naquele ponto, vão sempre existir N funções, que vão ser essas funções lambda mi, que vão levar uma função num número, tá certo? E que vão satisfazer essas duas propriedades para todas as funções possíveis. Tá certo? A gente vai ter que provar esse cara aqui justamente para a gente ter um dos ingredientes para a gente fazer a prova final de que esses caras formam uma base. Tá certo? E vai ser importante provar isso, porque a gente vai finalmente saber a dimensão do TPM. Ou do DPM primeiro, e depois a gente prova que DPM está igual a TPM, e a gente prova a dimensão de TPM também. Então a gente está provando que a dimensão do espaço vetorial, que é tangente à sua variedade, é a mesma dimensão da variedade. Certo? Uma coisa que, a princípio, pode parecer óbvio, mas você não teria muitas maneiras de provar isso se eu pedisse para vocês provarem, entendeu? Por que no espaço tridimensional os vetores também têm 3 direções possíveis? Tem 3 direções no espaço. Agora, provar isso não é muito fácil, certo? Todo mapa é um atlas? Como assim? Atlas é um conjunto de mapas. Pensa no Atlas mesmo. Você tem não sei se você tem na sua casa um Atlas, mas um Atlas é um livro cheio de mapa dentro. É exatamente isso. É um conjunto. Você tem um Atlas que vai cobrir todo o planeta Terra.
Então você tem todos os mapas que cobrem o planeta Terra. E os mapas todos têm que ser superposição para você saber como que você sai do mapa que está descrevendo a América do Sul e sai para o mapa que descreve a América do Norte. Ou que Londrina e Maringá. Mas então, uma função que ela é homeomórfica, ela é uma função tipo, que leva de uma parte desse espaço vetorial para uma outra coisa, é um mapa. Desde que ela seja suave e derivável muitas vezes. É isso? Para você compor um aberto da sua variedade com uma função para aquilo tudo, para esse par formar um mapa, essa função tem que ter certas propriedades. Ela tem que mapear, né? Você tem o U, que é um aberto da variedade, e o Φ, ele tem que levar pontos do U em R e N. Tá certo? Se a gente fosse, né, se nós fôssemos entrar aqui num conceito de espaço topológico, então eu poderia dizer que esse Φ aqui ele tem que levar, tem que ter certas propriedades que vão garantir que a topologia é trazida daqui para cá. Certo? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Eu acho que você está botando mais ingredientes complicados numa coisa que você só vai se enrolar, entendeu? Entendi. Mas Φ é um mapa. Φ é um mapa. Né, o par U e Φ é o que nós chamamos de mapa. Não, desculpa, é a carta. Esse cara é só um mapa. Entendi. E o RN? O que tem? Como que é o nome dele? RN? RN. É só isso, não tem nenhuma surpresa. Isso, ele tem que cobrir todas as variedades. Exatamente, ele tem que ter aquela propriedade que eu falei lá para vocês. Se eu pegar esse cara aqui e botar um índice qualquer I aqui nele, eu posso pegar a união dele, né? Eu posso falar o seguinte, ó, U1, união, U2, união, caramba, U3, assim por diante, isso aqui tem que ser igual à minha variedade M. Nem sempre o seu conjunto de índices vai ser discreto, mas quando for, dá para escrever daquele jeitinho ali, certo? Por exemplo, quando for um círculo, você precisa só de duas cartas, então você vai ter o 1 e o 2, cobre o círculo inteiro. Né? Ou no caso que a gente mostrou lá, 4 cartas, o 1, união, o 2, união, o 3, assim por diante, cobre todo mundo. Senão vai ficar faltando uns pontinhos. Certo? E é isso, pessoal. A gente na aula que vem termina provavelmente essa parte da prova.